Se ninguém estivesse olhando, o que você teria coragem de fazer? Se ninguém estivesse olhando, você ainda agiria da mesma forma? Ou descobriria que boa parte do que faz não é por desejo próprio, mas pelo medo de como será visto? Talvez você nunca tenha parado para perceber que a maior prisão não é feita de grades, mas de olhares. Olhares que moldam gestos, que definem o tom da sua voz, que silenciam palavras antes que elas saiam. E, sem perceber, você foi se tornando um ator ensaiado demais, para um público que nem sabe se gosta da peça. Mas e se, por um instante, as luzes apagassem, o público fosse embora e você pudesse continuar no palco? Sozinho? Você ousaria improvisar, ou ficaria paralisado sem o roteiro? Quantas decisões na sua vida foram realmente suas? Quantas foram aprovadas por um comitê invisível que você mantém dentro da cabeça? Pais, amigos, sociedade, uma versão idealizada de si mesmo? Até que ponto você é livre quando o julgamento alheio é um fantasma que nunca sai da sala? Pense nos dias em que você quis dançar no meio da rua, mas segurou o corpo porque alguém poderia rir. Nos momentos em que você quis dizer "eu te amo" mais cedo do que o esperado, mas se calou porque parecia cedo demais. Nos dias em que sentiu vontade de vestir algo que te faria sorrir no espelho, mas trocou de roupa porque talvez não fosse apropriado. Por que essa palavra tem tanto peso? Apropriado para quem? Você percebe como vive se ajustando a um padrão que ninguém te mostrou inteiro, mas que todo mundo parece respeitar? Se ninguém estivesse olhando, você ainda teria medo de errar? Ou erraria de propósito só para descobrir o que acontece? Quando foi que o erro se transformou em vergonha, e não mais em aprendizado? Será que, sem testemunhas, você se permitiria tentar algo que sempre achou impossível? Talvez o impossível seja só uma palavra que inventaram para coisas que ninguém teve coragem de experimentar. A verdade é que aprendemos a viver como se estivéssemos sob vigilância constante. E não falo apenas de câmeras ou redes sociais. Há um tipo de vigia mais sutil, aquele que mora na nossa própria mente. Você o ouve sempre que pensa duas vezes antes de agir. Ele te pergunta: o que vão pensar? E, sem perceber, essa pergunta já é a resposta que te impede de viver. Mas imagine um mundo em que esse vigia dormisse por um dia inteiro. Um mundo em que seus gestos não precisassem passar por um filtro. Você contaria a verdade sobre o que sente? Você teria coragem de dizer "eu não quero" sem se explicar? Você buscaria aquela paixão antiga que abandonou porque parecia ridícula para a idade que tem hoje? Ou você perceberia que não sabe mais quem é sem um par de olhos te avaliando? É desconfortável admitir, mas boa parte das escolhas que tomamos são para proteger uma imagem e não a nossa essência. É como se tivéssemos construído uma vitrine e passássemos a vida decorando-a, esquecendo que moramos nos fundos. Só que o problema de viver para a vitrine é que, um dia, ela quebra. E, quando isso acontece, quem não tem intimidade com o que está atrás do vidro entra em pânico. Você já se perguntou como seria o som da sua risada se nunca tivesse sido corrigida? Já se perguntou quais seriam suas palavras favoritas se ninguém tivesse dito quais eram as certas para parecer inteligente? Já se perguntou se seu corpo se moveria diferente se não houvesse espelhos ou comparações? Se ninguém estivesse olhando, você comeria devagar ou com fome de verdade? Andaria na rua cantando alto? Mudaria de cidade sem dar satisfações? Amaria alguém sem pedir permissão à lógica? Talvez a coragem que falta não seja para enfrentar o mundo, mas para enfrentar a versão de si mesmo, que vive para agradá-lo. É fácil culpar os outros pelo que não fazemos. Difícil é encarar que fomos nós que entregamos a chave das nossas decisões a mãos que nem sempre souberam o que fazer com ela. Se ninguém estivesse olhando, você trabalharia no mesmo emprego? Ou pediria demissão amanhã? Continuaria no mesmo relacionamento? Ou partiria, não por falta de amor, mas por excesso de verdade? Ficaria na mesma cidade? Ou faria as malas e iria para aquele lugar que sempre aparece nos seus sonhos? O que é mais assustador? A mudança ou a reação das pessoas à mudança? E quando penso nisso, percebo que talvez a liberdade não seja fazer o que quiser, mas poder fazer sem precisar justificar. Quando foi que justificativas se tornaram obrigatórias para tudo? Desde criança aprendemos a explicar por que choramos, por que queremos algo, por que não queremos outra coisa. E quanto mais crescemos, mais sofisticadas ficam as justificativas,
até que não sabemos mais se estamos explicando ou nos convencendo a continuar onde estamos. Mas imagine se você pudesse viver um único dia completamente invisível. Ninguém te reconhece, ninguém te espera, ninguém te pergunta nada. O que você faria primeiro? Qual seria a sua primeira decisão se não houvesse aplauso nem crítica? Você teria coragem de escolher algo só porque te dá vontade? Ou perceberia que nem sabe mais o que te dá vontade? É curioso como nos adaptamos ao peso dos olhos alheios. Ele é incômodo no início, depois se torna familiar e, por fim, indispensável. Muitos nem percebem, mas sentem falta de serem observados, como se a validação fosse o combustível da existência. Você já se pegou postando algo só para ver quem curte? Já fez algo só para contar depois? E se ninguém pudesse saber, ainda valeria a pena fazer? Às vezes penso que vivemos em um teatro onde ninguém é apenas público, todos são atores e plateia ao mesmo tempo. E isso nos deixa exaustos, porque enquanto interpretamos, também analisamos o desempenho dos outros. E no meio desse ciclo, esquecemos como é simplesmente ser. Se ninguém estivesse olhando, você teria coragem de ser honesto sobre suas falhas? De rir do que erra? De assumir que não sabe? Ou continuaria tentando manter a fachada de quem tem tudo sob controle? Qual é o medo real? Ser julgado ou ser visto de verdade? E é aí que mora o paradoxo. Todos dizem querer ser vistos, mas poucos suportam ser vistos de verdade, sem filtros. A maioria prefere ser vista pela versão editada que construiu. Mas e se, um dia, a vida te mostrasse que a versão bruta é a mais bonita? Você teria coragem de acreditar nisso? Acho que não é sobre ignorar o que os outros pensam, mas sobre não deixar que isso seja a régua de cada passo. É sobre aprender a existir sem esperar permissão. É sobre, talvez, voltar a ser criança porque crianças não vivem para serem observadas, vivem porque estão vivas. Se ninguém estivesse olhando, talvez você percebesse que a vida é curta demais para ensaios. Talvez dançasse a música errada só porque ela te faz sorrir. Talvez dissesse eu sinto sua falta, mesmo sem ter a certeza de que ouviria de volta. Talvez começasse algo sabendo que pode fracassar. Talvez deixasse de esperar o momento certo para descobrir que ele não existe. Mas a pergunta que não quer calar é: você precisa mesmo que ninguém esteja olhando para fazer isso? Ou está esperando que a coragem venha de um cenário impossível? Talvez o verdadeiro desafio seja fazer mesmo quando estão olhando, e não mudar uma vírgula só porque estão olhando. Então, se ninguém estivesse olhando, o que você teria coragem de fazer? E você já reparou como, mesmo quando está sozinho, continua se policiando? É como se houvesse uma plateia invisível sentada dentro da sua cabeça, pronta para avaliar cada gesto. Essa plateia não bate palmas nem vai embora, apenas observa e, na sua imaginação, sempre desaprova. Mas e se essa plateia fosse embora de verdade? Você teria coragem de se despir dos papéis que aprendeu a interpretar? Ou descobriria que já não sabe mais onde termina o personagem e começa você? Há quem diga que é impossível se livrar completamente da necessidade de aprovação, mas será que isso é verdade, ou apenas mais uma crença conveniente para manter todo mundo no mesmo molde? Talvez a questão não seja viver sem que olhem para você, mas sim viver sem se moldar ao olhar de ninguém. E isso, convenhamos, exige mais coragem do que se imagina. Porque enquanto o julgamento dos outros pode ser evitado, o seu próprio julgamento te persegue até no silêncio. Pense em quantas vezes você quis dizer algo e se calou, não por não saber falar, mas por acreditar que não deveria. Pense nos planos que deixou para depois porque não pareciam realistas o bastante. E de onde vem esse realismo? É apenas um outro nome para medo? O medo de parecer ingênuo, de ser ridicularizado, de fracassar diante de testemunhas. Mas, e se não houvesse testemunhas, você ainda teria medo de tentar? Ou, nesse vazio, descobriria que o medo sempre foi interno, e não externo? Às vezes, não é o mundo que nos impede, somos nós que o fazemos acreditar que precisa nos vigiar. É como se disséssemos: por favor, me mantenham dentro do padrão, porque sozinho eu não confio em mim. Quando foi que começamos a duvidar tanto de quem somos? Em que momento acreditar na própria intuição se tornou arriscado demais? Será que é porque, quando erramos seguindo a opinião dos outros, sentimos que temos a quem culpar, mas, quando erramos seguindo a nossa,
A responsabilidade é toda nossa? Se eu te dissesse que esse dia pode ser hoje, imagine que, amanhã, você acorda e descobre que ninguém pode mais registrar nada. Sem fotos, sem vídeos, sem redes sociais, sem provas. A vida se torna invisível para quem não está presente. O que mudaria no seu comportamento? Você ainda se preocuparia com a roupa que veste? Ainda prepararia frases de efeito para impressionar? Ou simplesmente viveria a cena sem pensar no replay? Quanto da sua vida hoje é vivido para ser visto depois? Talvez você perceba que viveu muito mais para ser lembrado do que para ser sentido. E se ninguém fosse lembrar, o que restaria? Se a vida fosse apenas um instante presente, sem testemunhas, você ainda escolheria o mesmo caminho para trabalhar? Ainda manteria certas amizades que existem mais por status do que por afeto? Ainda aceitaria convites para lugares onde não quer estar? Ou teria coragem de dizer não e ficar em paz com o vazio que isso deixaria? A verdade é que muitas relações, escolhas e rotinas sobrevivem apenas porque há alguém olhando. Sem essa presença, talvez se dissolvessem naturalmente. E, se isso acontecesse, você sentiria alívio ou solidão? Será que se apega a coisas e pessoas não por amor, mas por medo do que os outros pensariam se você as deixasse ir? Até que ponto sua vida é sustentada por aparência, e não por verdade? Se ninguém estivesse olhando, você se permitiria ser contraditório? Porque todos nós somos, mas passamos boa parte do tempo tentando parecer consistentes, como se mudar de opinião fosse um crime. E se, na verdade, mudar fosse prova de que você está vivo, em movimento, talvez a coerência excessiva seja só mais uma prisão com grades douradas. Você já se perguntou quantas ideias defende hoje apenas porque já as defendeu antes, e tem medo de parecer incoerente se mudar? E falando em medo, você já percebeu que ele é mais forte quando está sendo observado? É como se o olhar alheio amplificasse cada insegurança, transformando um pequeno risco em uma grande ameaça. Mas, no fundo, quem está olhando de verdade? Quantas vezes você se sentiu julgado, para depois perceber que ninguém estava prestando atenção? Talvez a maior parte dessa vigilância seja imaginária. Talvez você esteja vivendo como se o mundo inteiro fosse um júri, quando na verdade cada um está ocupado demais cuidando do próprio palco. Mas e se eu te disser que, mesmo que ninguém esteja olhando, você ainda pode sentir vergonha? Porque a vergonha não precisa de testemunhas. Ela precisa apenas de uma voz interna dizendo que você falhou. E essa voz, muitas vezes, nem é sua. É a soma das críticas, comparações e expectativas que você acumulou ao longo da vida. Você já se perguntou de quem é essa voz que te impede de agir? Se pudesse desligá-la por um dia, o que faria? Talvez você ficasse surpreso ao descobrir que a coragem que busca não está no cenário, mas na disposição de agir mesmo diante da possibilidade de julgamento. Porque, se esperar o momento em que ninguém está olhando para viver, talvez passe a vida inteira esperando. E, no fundo, não é isso que tem feito? Esperar a situação perfeita para se permitir ser quem é? O problema é que a situação perfeita não existe. Sempre haverá alguém que discorda, que critica, que ri, que não entende. E se essa fosse exatamente a prova de que você está fazendo algo real, você já pensou que a ausência total de críticas talvez seja um sinal de que você está apenas se encaixando? E, se for, isso é viver, ou apenas sobreviver no conforto de não incomodar ninguém? Se ninguém estivesse olhando, talvez você descobrisse que a liberdade não é a ausência de observadores, mas a ausência de medo diante deles. Talvez percebesse que, mesmo sob os olhares, pode escolher agir como se estivesse sozinho. E que, ironicamente, é nesse momento que os olhares deixam de importar. Mas aqui vai a pergunta que corta fundo. Você está disposto a desapontar as pessoas para não se desapontar? Está disposto a ser mal interpretado para ser fiel a si mesmo? Está disposto a perder aplausos para ganhar paz? Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas o que você faria se ninguém estivesse olhando, mas o que você faz mesmo quando estão. O curioso é que, quando paramos de viver para ser vistos, começamos a enxergar de forma diferente. As cores ficam mais vivas, o tempo parece mais lento, as conexões mais verdadeiras. Porque cada gesto deixa de ser ensaio e se torna experiência. Você já notou como um momento vivido de verdade é muito mais intenso do que um momento planejado? Para ser lembrado,
Será que não é isso que anda faltando? E se amanhã você pudesse acordar com a certeza de que ninguém se lembraria de nada que você fez hoje? Ainda assim faria? Ainda se levantaria cedo? Ainda escreveria? Ainda ajudaria alguém? Ou perceberia que boa parte das suas ações depende do reconhecimento que recebe depois? Esse pensamento é desconfortável, mas necessário, porque ele expõe a diferença entre viver para ser e viver para ser visto. E a pergunta que fica é: qual dos dois você tem feito mais? Se ninguém estivesse olhando, você ainda mediria palavras antes de falar? Ainda escolheria roupas para impressionar? Ainda riria mais baixo para não chamar atenção? Ou liberaria o riso inteiro, mesmo que fosse estranho para quem passasse por perto? E se essa estranheza fosse, na verdade, a sua autenticidade tentando respirar? Às vezes, me pergunto quantos talentos morrem porque foram treinados demais para se encaixar. Quantas histórias não são contadas porque não seriam populares? Quantos amores não acontecem porque parecem imprudentes? Quantas vidas não são vividas porque o medo do olhar alheio é mais forte que a sede de viver? Mas e se, de repente, esse olhar desaparecesse? E se o mundo desse um blackout de atenção? Você teria coragem de criar algo sem saber se vai agradar? De amar sem saber se vai durar? De mudar sem saber se vai ser aceito? Ou perceberia que a aprovação nunca foi o que realmente te movia, e que a sua verdadeira força estava guardada para o momento em que ninguém estivesse olhando? Talvez essa seja a maior revelação, que a vida mais plena é aquela que não precisa ser testemunhada para valer a pena. E que, quando você vive assim, paradoxalmente, é quando mais inspira os outros não porque está tentando, mas porque está sendo. Há um instante, logo antes de decidir, em que você sente o peso de todos os olhares, mesmo que não haja ninguém por perto. É nesse instante que a sua vida pode mudar ou continuar igual, porque não é o mundo que decide se você vai ousar. É essa fração de segundo em que você hesita. Se ninguém estivesse olhando, essa hesitação seria menor? Ou você já aprendeu a se vigiar tão bem que a presença física de alguém nem é necessária para te conter? O mais curioso é que, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas acreditam que a coragem vem de eliminar testemunhas. Mas não vem. A coragem verdadeira é aquela que existe mesmo sob holofotes, mesmo diante de julgamentos, mesmo quando tudo parece estar contra. É aquela que não depende do silêncio alheio para florescer. E, no entanto, como somos treinados a acreditar que precisamos estar protegidos para sermos autênticos, passamos a esperar condições ideais que nunca chegam. Talvez seja por isso que tantas vidas ficam em suspenso, como se estivessem sempre ensaiando para uma estreia que nunca acontece. Se ninguém estivesse olhando, você ainda ensaiaria? Ou simplesmente começaria, tropeçando, improvisando, rindo do próprio erro? Quantas vezes você deixou de iniciar algo porque queria que tudo estivesse perfeito: cenário, timing, recursos, aceitação? E se a perfeição for justamente o que te impede de começar? Já reparou que as histórias mais memoráveis não são as impecáveis, mas as que carregam marcas, falhas, desvios? Porque é nelas que a vida respira. Mas a vida que respira não é a vida que se mostra para ser julgada, e sim a que se vive pelo prazer de existir. E essa, muitas vezes, é invisível para quem está de fora. Então me pergunto, será que você está disposto a viver uma vida invisível para o mundo, mas insuportavelmente viva para si mesmo? Ou prefere uma vida admirada, comentada, aplaudida, mas profundamente entediada por dentro? É uma escolha que, cedo ou tarde, todos têm que fazer, ainda que nunca digam em voz alta. E quando você pensa nisso, percebe que o olhar dos outros é só um dos muros. Há um ainda mais alto, o olhar que você aprendeu a ter sobre si mesmo. Aquele olhar crítico, impaciente, que compara suas ações com padrões que você nem lembra de onde vieram. Quem construiu esses padrões? Quem disse que é preciso se comportar assim para ser digno? Quem definiu a régua? Se ninguém estivesse olhando, talvez você se permitisse errar e recomeçar sem drama. Talvez experimentasse algo novo sem a obrigação de ser bom logo de início. Talvez dissesse sim para um convite que não faz sentido nenhum, só para ver no que dá. Talvez dissesse não para algo que todo mundo espera que você aceite. Talvez reconhecesse que não quer mais ser o que um dia jurou que seria e que isso não é fracasso, é evolução.
Mas e se, de repente, a vida te desse a prova definitiva de que ninguém está mesmo olhando? E se, ao invés de sentir alívio, você sentisse medo? Medo de não existir sem testemunhas. Medo de não saber quem é sem o reflexo do outro. O que faria com esse vazio? Usaria como oportunidade para se encontrar, ou correria para preencher com qualquer presença, mesmo que fosse falsa? É aí que percebemos o quanto nos tornamos dependentes do olhar alheio para validar cada passo. Dependentes ao ponto de confundir silêncio com rejeição. Mas, e se o silêncio for apenas espaço? E se ele for o convite para você se escutar de verdade, sem interferências? Você conseguiria suportar essa escuta? Talvez essa seja a questão central, suportar a própria verdade, porque ela não é sempre bonita, não é sempre confortável, e nem sempre combina com a imagem que você construiu. E, se ninguém estivesse olhando, talvez fosse mais fácil encará-la. Mas o que impede de fazer isso agora? Por que esperar a ausência de testemunhas para se encontrar com quem você é? Você já pensou que, no fundo, o que busca não é a ausência de olhares, mas a liberdade de não se importar com eles? Porque essa é a única forma de viver plenamente sem depender do cenário. É a coragem de se mover mesmo com olhos sobre você, e, mais ainda, de se mover quando esses olhos se fecham e não há mais aplauso para te motivar. Se ninguém estivesse olhando, você ainda se arrumaria para sair? Ainda decoraria a casa? Ainda escreveria suas ideias? Ainda cuidaria do corpo? Ainda faria algo que exigisse esforço? Ou percebe que boa parte do que faz é para manter uma imagem, e não para nutrir o seu ser? A pergunta machuca porque expõe que, muitas vezes, a vida que defendemos não é a vida que vivemos. Defendemos liberdade, mas seguimos colecionando correntes. Defendemos autenticidade, mas seguimos polindo máscaras. Defendemos coragem, mas seguimos pedindo garantias. E se ninguém estivesse olhando, talvez essas contradições ficassem mais claras. O que você escolheria preservar se ninguém pudesse notar? O que você continuaria fazendo mesmo que fosse impossível mostrar? Essa resposta, por mais simples que pareça, revela o núcleo da sua vida. Porque tudo que só existe para ser visto é descartável. E tudo o que existe mesmo na invisibilidade é essencial. Se ninguém estivesse olhando, talvez você dançasse mais, chorasse mais, descansasse mais. Talvez ficasse mais tempo no sol, talvez caminhasse sem destino, talvez se dedicasse a aprender algo inútil só pelo prazer de aprender. Talvez amasse com mais intensidade, talvez soltasse mais rápido o que não te serve. E, no fim, talvez percebesse que a pergunta nunca foi sobre os outros. Sempre foi sobre você. Sempre foi sobre a permissão que você se dá para viver de acordo com o que sente, e não de acordo com o que esperam. Sempre foi sobre a coragem de fazer mesmo quando sabem, mesmo quando veem, mesmo quando julgam. Porque, no fundo, a vida mais autêntica não é aquela vivida na ausência de olhares, mas aquela que não muda diante deles. Então, se ninguém estivesse olhando, o que você teria coragem de fazer? E se, na verdade, esse momento já estivesse ao seu alcance agora, exatamente neste instante, enquanto lê estas palavras, você teria coragem de começar?